Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui conosco para uma conversa. Vamos pedir a Jesus e a Deus que nos ilumine, que nos dê luz, paz interior, que possamos refletir um pouco nesta noite. Bom, vamos lá. O assunto é bem interessante, como sempre vale para os nossos dias. A qualquer momento a gente aproveita, né? Nós vamos estudar hoje o livro Pão Nosso, a mensagem 148, fala de ceifeiros, que me remete a Mateus, capítulo 9, versículo 37. Mas eu vou contextualizar primeiro, porque aqui Jesus já estava fazendo uma série de curas, já estava assim, com uma participação grande do povo, né? Acumulava muita gente para poder assistir, ouvir as pregações do Cristo, de nosso Senhor Jesus. E aqui eu vou ler esse trechinho bem pequeno, em que o Evangelho fala da situação da multidão naquele momento. Né? Vamos ver aqui, a situação da multidão. Mateus 9, 35 até versículo 38. Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui Emmanuel, ele vai estudar esse trecho, né? Desculpe aqui que está balançando um pouquinho, mas já arrumei aqui atrás. Ele vai falar então sobre os ceifeiros, que são os coletadores, né? A ceifa é o quê? É o momento em que a plantação está pronta, aí é necessário ser feita a ceifa, ou seja, aquela produção de vegetais já está madura. Se ficar mais que aquilo, pode apodrecer, enfim, é a hora, é o momento certo de se fazer a colheita. E os ceifeiros são aqueles que vêm fazer essa colheita. Então ele repete aqui, né? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. A tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Eu vou lendo e comentando aos pouquinhos, para a gente poder trazer isso para uma realidade mais próxima da nossa. O que vale é a essência do ensinamento, em qualquer momento, em qualquer situação. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Emmanuel já coloca isso aqui, para a gente não confundir com a questão do julgamento, da mudança de planeta, de provas e expiações, para regeneração. Ele está cuidando aqui diretamente da questão de como nós estamos lidando, desde aquela época, né, com a questão do aprendizado das lições do Evangelho. Vamos seguir aqui que isso vai ficar mais claro. Naquela hora, prossegue Emmanuel, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Bem, aqui é uma contextualização de Emmanuel, né? Que era o momento em que muita gente se juntava. E quem eram essas pessoas que procuravam? Eles estavam procurando consolo, porque eram pessoas que estavam bêbadas, né? Porque não tinham uma condição de se entender, estavam perdidas em si mesmas.
Aí bebiam, outros iam para a rua, e nós estamos vendo isso daí hoje, né? As praças com o pessoal aí bebendo, consumindo drogas. É uma fuga, uma fuga. E aí procuravam um, uma referência, algo que encaminhasse, que desse lógica e razão às suas vidas. Então estavam súplices, acabrunhadas, as fisionomias, suplicando alguma coisa que desse um sentido. Um penoso abatimento, né? Não mudou muito, não é? Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Ou seja, aquela colheita enorme que tinha que ser feita com aquela gente, milhares de pessoas sedentas, ou seja, prontas para o momento em que iriam compreender a razão da vida, a razão espiritual, a essência de viver com as palavras do Evangelho. Mas tinham poucos que podiam realmente ajudar. Até mesmo os próprios discípulos demoraram um tempo para compreender e realmente prosseguir nos processos que não são simples, né? Mas não são complicados, eles são complexos, né? Para você compreender a sua razão de estar vivendo aqui essa vida e o que nós devemos estar fazendo aqui. Aí prossegue Emmanuel. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Uau, aqui é um tratado psicológico que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Se nós prestarmos bastante atenção no que está escrito no Evangelho, nas palavras de Jesus propriamente ditas, é um verdadeiro tratado psicológico, sociológico e outras coisas mais. E que ele deixa bem claro que o Evangelho é essa messe, né? Ou seja, essa colheita celestial destinada a enriquecer o espírito humano, ou seja, nós, espíritos imortais, enriquecer. E a percentagem de pessoas dispostas ao trabalho é reduzida, ou seja, são poucos aqueles que já compreendem que é multiplicando isso, é como você estivesse semeando o trigo e também cuidando dele, né? Cuidando dele. O ceifeiro também cuida para chegar na época da ceifa. O semeador semeia, o cuidador seria o próprio cidadão, né? Ou a família, melhor dizendo. Eu acho que a família é a melhor situação que a gente se encontra para poder crescer espiritualmente. Se não for em família, um grupo familiar, nem que seja de sangue, eu acho que é a melhor, com certeza é a melhor opção que Deus nos deu, esse projeto chamado família. Aí, coloca aqui, Emmanuel, que a maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. O que seria isso? É aquele negócio. O que é a vontade, segundo a doutrina espírita? Quando fala vontade do espírito, da alma encarnada, enfim, é algo que move, que se move. Não simplesmente um desejo, mas é algo que se move. Você age. Você age em favor do seu autoaprimoramento. E a vida está aí para isso, né? Convivência com os mais próximos, que é dentro do próprio teto, debaixo do mesmo teto, seja família, ou mais chegados, companheiros, enfim,
Qualquer lugar onde você encontre gente, você tem condições de fazer a relação social e se enriquecer. E a maioria, segundo o texto de Emmanuel e também de Mateus, fica ali aguardando o trigo beneficiado, o pão pronto, assado, né? Ou seja, a solução dos seus problemas vem de fora, de terceiros. Mas aí vem um detalhe. A proposta do Evangelho é que você se construa. O semeador semeia a própria semente com a força que vem de Deus, vai crescer e vai amadurecer. Ou seja, Deus está cuidando de nós todos. Nós temos o sol, a chuva, um planeta com oxigênio, com água, com tudo necessário. Com gente, né? Com animais, com vegetais, florestas, etc., para que a gente possa crescer observando isso, né? Uma experiência própria. Mas existe. Alguns filósofos dizem que isso vem de um atavismo do homem das cavernas, ainda que fica lá, né, escondido, aguardando o momento de pegar alguma coisa. Aí tem sempre um líder que vai resolver o problema. E, de uma certa forma, isso a gente vem repetindo, esperando que alguém faça, colha o trigo, transforme em farinha, faça a massa e asse o pão para trazer para a gente comer. Isso no sentido espiritual do mesmo jeito. Eu vou seguir um líder religioso qualquer, porque eu acredito que ele vai dizer a verdade para mim, eu não preciso me preocupar muito. Eu tenho mais o que fazer, ou não quero, enfim, pode ser qualquer coisa. Mas a obrigação é de cada um. Crescer é você e Deus, com a convivência. Deus nos provê tudo, tudo. Se a gente entra em contato com Ele e mantém o contato com Ele, porque Ele está sempre olhando por nós, né? Isso é meio assim, vamos ver mais um pouquinho para ver onde a gente pode chegar um pouco mais racionalmente ou mesmo intuitivamente, né? Em razão disto, ou seja, serem poucos os ceifeiros e a massa ainda desalentada, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Dos séculos. E no último parágrafo. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Veja só o termo que o Emmanuel coloca aqui, bons consumidores. O que é um bom consumidor que eu estou imaginando aqui? É aquele que já viu que depende dele também amassar lá, né, fazer a farinha, né, enquanto o outro assa e tal, depois ele aprende a assar o pão para se alimentar dele, ou seja, se movimentar. Se movimentar. Isso não importa a experiência que você tem, não importa o que você faça, onde você está, com quem você está, porque você está no lugar certo, na hora certa. Nós todos estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Encontramos todo dia pessoas novas ou mantemos um grupo. Enfim, não importa. Essa é a condição e a situação em que fomos colocados. Para quê? Como é que nós vamos fazer essa farinha para fazer a massa, para temperar essa massa, fazer ela crescer e assar para nos alimentarmos deste pão? É uma linguagem, assim, às vezes parece ser complexa, mas se a gente traduzir a coisa segundo Emmanuel e segundo nos traz a codificação espírita, a doutrina espírita nos ensina, não tem outro jeito. Nós precisamos andar com as próprias pernas. Nós não podemos terceirizar a nossa evolução.
nosso crescimento espiritual, a nossa experiência própria. Não tem como. Isso não dá, é impossível. Tá? E a vontade depende de cada um. Qual o termo que ele usa aqui nesse último parágrafo? Até que os bons consumidores aprendam também a ser bons ceifeiros. Esses bons consumidores seriam aqueles que já estou percebendo, eu vou ajudar também, eu vou tentar entender isso melhor. Como é que faz essa farinha? O que eu coloco nela? Qual é a receita? Observando o dia a dia e aprendendo, e estudando e fazendo, praticando, movimentando a sua vontade. Fazendo bem, de uma forma ou de outra, a gente nunca sabe. As possibilidades aparecem e muitas vezes nós não estamos atentos para isso. Esses são os bons consumidores, no meu ponto de vista. Pode ter mais coisas aí, né? Outra pessoa lendo pode tirar mais daqui do texto. E aí, esses bons consumidores, com o tempo, se transformarão também em bons ceifeiros. O que significa bons ceifeiros? Aquele que já sabe como é que funciona a coisa e age naturalmente, ajudando aquele que ainda não sabe sequer qual é o trigo e qual não é trigo, o joio, né? Aí vai, escolhe o trigo, primeiro conhece o trigo, percebe a hora de colher, de fazer a farinha. Isso é um processo que pode durar vidas, reencarnações e encarnações seguidas, ou não, ou menos, depende do movimento de cada um. E a gente já nasce com a nossa bagagem, né? Que trouxe das experiências anteriores. Então, o que nós temos a fazer é buscar. Por quê? O pedido de Jesus é um só. Busca e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Eu não posso ficar aqui esperando a solução chegar até mim. Né? Eu tenho que buscar entender, estudar, ler, como é que funciona a vida. Nós temos tantas opções hoje na internet, livros, revistas, papéis, jornais. Analisar o que está acontecendo, ver o melhor que eu posso fazer pelo próximo. Sim, pelo próximo. Por quê? Quando eu faço pelo próximo, eu estou fazendo para mim mesmo. Né? Tem aquela passagem que Jesus fala assim: quando estive preso, foste me visitar, quando tinha fome, me deste de comer, quando tinha frio, me deste um agasalho, tarará. Aí eles perguntam, os discípulos: Senhor, quando foi que tiveste fome, tal? Foi quando quando foi que nós fizemos isso, né? Foi quando vocês fizeram os mais pequeninos. Ou seja, há aqueles dessa turba aqui que ainda não entendeu, que ainda está buscando, que ainda não enxergou o trigo que faz o pão e os processos de fazer o tal pão da vida, que é viver para o bem. Viver buscando a luz do bem. O que é a luz do bem? Ora, é fazer o que é natural. O que é natural. A natureza nos diz, a lei de Deus é a lei natural. Tá? E tem aí, toda a religião ensina. Você não matar, não fazer mal ao próximo, não cobiçar, não se agarrar às coisas materiais. É simples, mas é, ao mesmo tempo, trabalhoso. É trabalhoso porque nós ainda temos os nossos próprios processos. Nós sentimos raiva e não vamos dizer que eu não vou nunca mais sentir raiva. Raiva faz parte. E outras coisas também, outros sentimentos, inveja, e isso você vai se conhecendo, né? Conhece a ti mesmo, né? Vê quais são os defeitos e lute contra eles internamente e busque trabalhar externamente. O mais importante é aqui dentro, a sua reforma, a sua renovação. Aí você será o próprio trigo, que vai ser o pão. Jesus não falou que ele era o pão da vida? Por quê? Ele já alcançou. E nós vamos alcançar também, tá? Essa coisa do pão da vida. E aí nós também seremos um dia ceifeiros. Sim, esse é o nosso destino. Compreender o que acontece,
Isso dá uma tranquilidade quando você tem domínio da situação, do que está acontecendo. Não é assim? Na parte profissional ou mesmo em casa. Quando você tem controle da situação, né? Desde que não seja algo doentio, mas você está feliz, está todo mundo feliz, está tudo certo, dá tudo certo. Não é muito agradável, não é consolador isso? Pois sim. Nas pequenas coisas é que nós vamos aprender, não é resolvendo os problemas do mundo, é resolvendo os pequenos problemas do dia a dia. Bom, eu não sei nem como está o tempo aí, mas já deve ter dado meu tempo, ou está dando, tá terminando agora. Então, o que eu posso desejar para vocês? Que vocês tenham paz, que vocês orem todos os dias buscando a Deus, que Ele te inspire, inspire a todos nós, para que nós saibamos o que fazer hoje, que o que importa é agora. O que eu posso fazer de melhor nesse instante? O demais, não vou sofrer pelo amanhã. Outra fala de Jesus, não turbeis vosso coração, um dia de cada vez. Está tudo ali. A gente passa batido, não presta atenção. Não vive, quando deveríamos já saber. Bom, para hoje é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que Jesus e Deus continue a nos inspirar, nos intuir e nos manter, né? Para que nós possamos também um dia chegarmos a ser ceifeiros do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a paz seja construída em nossos corações pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, melhor dizendo, e com a ajuda de Deus e dos amigos, encarnados ou desencarnados. Um beijo para vocês.